chorão, meu pai também é chorão, já está ali. E se eu continuar a falar, aí já era. Aí você já viu, né? Fica difícil. Eu vou pedir para o Caleb fazer essa oração pela nossa doutora Carla. Chega para cá para aparecer, senão vai aparecer. Isso. Deus abençoe a pastora Carla, que ela louva o Senhor, que ela vai pregar aqui, dê saúde, abençoe ela, derrama todo o seu poder em cima dela, de glória, e abençoe a pastora Carla, que ela continua a pregar nessa igreja maravilhosa, que essa igreja cada vez vai avançando mais cada vez com ela, amém. Bom dia, queridos. Só porque foi o Caleb que eu deixo, tá? Só porque foi o Caleb. Que bênção. Dia muito especial, Dia dos Pais, e é muito bom estar aqui nessa manhã. E é covardia, porque a gente, depois de uma situação dessa, a gente fica chorando, e aí é complexo, né? Porque depois, como é que fica? Deus abençoe você, Caleb. Daqui a pouquinho o Caleb não vai precisar de nenhuma cadeirinha. Daqui a pouco ele está assim, igual aos nossos. Então, vai rapidinho, cresce. Então, aproveite. Aproveite, porque passa rápido, cara. Muito, muito, muito. Deus abençoe, meu irmão. Parabéns pelo Dia dos Pais, no dia de hoje. E é tão bonito ver seu filho, seu neto aqui. Deus te abençoe. Nossa, é difícil, hein? Não é começar assim, nem comecei ainda. Como assim, queridos? Eu agradeço muito a Deus por esse privilégio, como falei, ser chamada para falar no mês da juventude, para mim é uma honra. Então, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pastor, por ter convidado. E eu já perdi a conta quantas vezes eu preguei no Dia dos Pais. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os pais, sem dúvida, mas a gente vai falar muito sobre o Power Up, que, afinal de contas, esse é o motivo do nosso mês da juventude. E quem me conhece, quem sabe a idade, quem está mais ou menos assim, um pouco acima de mim, fala mês da mocidade. Então, a gente se entrega na idade que a gente fala mês da mocidade. Então, várias vezes, provavelmente, eu vou errar aqui. E aí eu fico me segurando para não falar mês da mocidade, falar mês da juventude. Mas é um dia muito especial. E antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta, obviamente, né? Porque a gente começar sem pergunta, fica sem graça. Não fica sem graça? Mas essa pergunta é facinho. Quem aqui, seja sincero, quem aqui já jogou videogame? Levanta a mão. Isso é mole. Já, não acredito. Gabi? Uau! Levanta de novo, fica com a mão levantada aí. Quem já jogou videogame? Olha, irmão João Carlos, olha, um monte, olha, Fábio! Fábio, você já jogou videogame? Olha só, gente, deixa eu ver aqui. Quem mais? Agora, meu bem, você já jogou videogame, meu amor? Jura, filho? Não, eu ia falar um negócio aqui, mas ele vai me pegar depois da sua época, desculpa. Muito bem. E quem já no jogo de videogame já conquistou um power-up? Levanta a mão. Molinho? Facinho? Já? Tem gente que ficou assim, e agora? Né? O que eu faço? Pode baixar. Já conquistei, provavelmente você já conquistou e não sabe, né? Quem é mais antigo já não sabe. Porque o power-up, o pastor Douglas já falou isso várias vezes, é aquele poder que a pessoa recebe para fazer algumas ações. E aí, eu quis fazer essa pergunta porque, obviamente, eu tive uma surpresa muito grata quando eu vi aqui em cima, pela primeira vez, esse controle. Isso aqui é um controle antigo, é um controle da minha época. E, pasmem, eu já joguei videogame. Você precisa de muita criatividade para me ver jogando videogame, não é? Precisa de criatividade. Não, usa muito a sua criatividade, e me imagina jogando videogame. Já aconteceu. E era esse controle aqui, era um controle do Nintendo. Não quer dizer que o Nintendo é velho, não, tá? Não quer dizer isso, porque a gente começou novo, né? Todo mundo começou jovenzinho aqui, né, meu bem? A gente começou jovenzinho a brincar de videogame. Então, eu já sei que você já sabe
que realmente o que é esse jogo, o que é jogar, o que é o jogo de videogame. Tinha um jogo que eu gostava demais e não era o Atari, tá, Pedro? Não era. Não era o jogo da cobrinha, muito menos aquele Pac-Man. Não era, porque isso já tinha passado. Eu jogava o Street Fighter, acredita? Olha, agora eu tirei onda. Jogava o Street Fighter. Não é não? Você sabe qual é. Muito bem. E era um jogo muito interessante porque, na verdade, era uma luta. E tinha luta. E aí você fica assim, joga todas as suas ansiedades ali naquela luta, e é bem interessante. Mas o que é Power Up? A gente estava falando sobre Power Up, e vários mensageiros já falaram sobre essa definição. Eu só queria trazer aqui a palavra, eu fui botar no dicionário, que significa energizar, quando você bota no tradutor, mas quando você vai para a definição, ele diz que Power Up é um potencializador. É aquilo que potencializa, que aumenta o poder, que dá mais poder. É uma expressão para um item qualquer que aumenta o poder, velocidade ou outra característica de algum personagem ou veículo controlado pelo jogador ou pelo CPU. Durante um jogo. CPU é a máquina, né, do computador. E aí, para os tios e tias presentes aqui, nós, tios e tia, tiozinho, tiazinho, tiazinha fica feio, né, mas tiozinho, ficou feio. Piada interna, né? Piada interna, vocês não sabem o que é. Mas tudo bem, não é dessa época. Só quem ri, deflagrou a sua idade. Muito bem. Para os tios e tias aqui, é como se você pensasse no Power Up como se fosse a bateria do celular. Porque celular todo mundo entende. Quem é aqui que não tem celular? Levanta a mão. Está vendo? Como foi um item. O bebê, tudo bem, não é para ter mesmo não é para ter agora não. Muito bem, quando a gente precisa do celular, né, o que a gente faz? A gente precisa de colocar o celular para carregar, é a bateria do celular. É óbvio que Power Up, ele quer dizer uma bateria a mais, uma carga a mais, um poder a mais. Mas o Power Up, o power, a palavra power em inglês significa poder, e up significa acima. Então, um extra power, um poder a mais, um poder acima, aquilo que é mais do que hoje nós temos, mais do que hoje vivemos. E aí, pensando nisso e orando para que Deus me desse a mensagem dessa manhã e para que Deus me mostrasse o texto, porque, afinal de contas, já falamos bastante sobre a mulher do fluxo de sangue, Deus me deu um texto que é exatamente a descrição do que é Power Up. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Hoje é dia dos pais, o almoço já está feito. Ontem eu brinquei, a gente veio aqui no culto do Luca, e aí eu falei, meu bem, vambora, que você tem que fazer o almoço de amanhã, que amanhã você não pode cozinhar, então cozinha hoje. Aí pronto, o almoço já está pronto, né, meu bem? Viu? Irmãs, tem que ser desperto, entendeu? Vamos lá, Atos, capítulo 1, versículo 1. Achamos? Amém, misericórdia? Foi? Deixa eu só botar uma vírgula aqui, um adendo, um parênteses, né? Tem gente que nem traz mais a Bíblia, né? Só se já sabe que está ali, não vai trazer. Você para com isso, hein? Nutella. A hora que queimar aquilo ali, depois ninguém mais sabe nem cantar, não é não? Queimou o Data Show, ninguém sabe cantar mais, letra de nada. E ninguém sabe ler a Bíblia mais, porque o cara não traz a Bíblia. Vamos trazer a Bíblia, tá bem? Vamos lá? Oi? Foi? Atos capítulo 1, diz assim, vamos lá? Estão rindo, né? Todo mundo com a consciência pesada, né, Tiago? Olha aí, ó. Vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, vamos junto comigo, preste atenção em Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus.
Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas em que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Só até aí. Versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pai querido, mais uma vez eu entrego nas tuas mãos essa mensagem. Jesus, o Senhor está aqui. É o teu Espírito que passeia entre nós. Meu Senhor, eu só quero ouvir a tua voz. Prepara-nos, Senhor, o nosso coração. Prepara-nos para ouvir a tua voz, a tua mensagem, o que o Senhor deseja para a gente. Ó meu Deus, faça-nos receber o teu poder. Nos usa com o teu poder para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem. Eu dividi a mensagem de hoje em 3 pontos, em 3 momentos. E o primeiro momento do que a gente quer falar hoje é o que ele explica sobre mais recebereis poder. Mais recebereis poder. O que é poder? Mais uma perguntinha. Vamos lá. O que é poder? Quem pode me definir o que é poder? É muito simples, na verdade, quando eu prego, sempre vou começar com um conceito. Então é fácil saber isso. A primeira pergunta sempre vai ser conceitual. Quando você pensa em poder, o que te vem à cabeça? Autoridade, muito bem, Fábio. Mais o quê? Mais o quê? Autoridade, força. Poder significa quem é poderoso, é forte. Sim ou não? Sim? Ou não? Eu acho engraçado que um sim, outro não. E aí? Quem é poderoso tem autoridade? Sim? Toda pessoa poderosa tem autoridade? Sim ou não? Se você perguntar qual é o seu nome, eu fico nervosa. Vamos de novo, vamos perguntar. Fábio falou que poder é ter autoridade. Então, quando você pensa numa pessoa poderosa, você pensa numa pessoa que tem autoridade? Sim. Fala assim, vou te ajudar. Sim. Uma pessoa poderosa, ela tem autoridade, certo? Não é verdade? Poderoso. Medo de responder? Não. Por que será? Nada. Muito bem. Mas o pastor falou que poder é ter força. Uma pessoa poderosa é uma pessoa forte? Uma pessoa poderosa é uma pessoa forte? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Uma pessoa poderosa é uma pessoa forte, porque se você pensar, a gente não está falando só de força física, a gente está falando de força como força, né? Eu posso ser forte na minha influência, eu posso ser forte no meu posicionamento, eu posso ser forte naquilo que eu falo, eu posso ser forte. O que mais é poder, quando você pensa em poder? Convicção. Uma pessoa poderosa é uma pessoa convicta? Convicta? Sim ou não? Uma pessoa poderosa, ela é convicta? Tem certeza? Você está convicto disso? Eu vou dizer para você que não. Sabe por quê? Porque convicção não é sinônimo de poderoso, de ser poderoso. Eu posso ter uma pessoa que não tem poder algum, mas ela ser convicta, ela ter convicção das suas referências, da sua moral, dos seus desejos, mas ela não tem nenhum poder, digamos assim, mas ela pode ter convicção. Convicção não é um sinônimo de ser poderoso, mas vamos ao dicionário para ajudar todo mundo? Vamos lá? O que é poder?
O dicionário, na verdade, sobre poder, vem do latim potere. Não sei se é assim que fala, me ajuda aí, Pedro. Vem do latim, teoricamente, potere, que diz assim, é a capacidade de deliberar arbitrariamente, de agir, de mandar. Também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, o império. Poder tem também uma relação direta com capacidade de se realizar algo, aquilo que se pode ou que se tem poder de realizar ou fazer. Pelo dicionário, você percebe, na descrição do que significa poder, que pode ser um monte de coisas, né? Poder pode, né? Poder pode ser um monte de coisa. Mas eu trouxe aqui para vocês 3 significados diferentes de poder. O primeiro significado de poder tem a ver com autoridade. Muito bem, Fábio. Poder tem relação com ter autoridade. A autoridade é a questão da autonomia. O poder está relacionado com a autonomia de poder fazer. Então, o poder, a autoridade é eu posso mandar. Eu posso definir. Eu tenho autoridade para isso. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, quando você pede a Deus poder, você está pedindo a Deus autoridade, é isso? Isso não é muita soberba, não? O crente pode pedir a Deus autoridade? Sim ou não? Não é soberba? Por que não é? Por que não é soberba? Vocês acham que é possível, ou vocês acham que está coerente um crente que deve ser humilde, submisso à vontade de Deus, ser ali totalmente humilde, ele querer ter a autoridade? Isso está certo? Não é pecado? Aê! Muito bem! Olha que eu tentei, hein, tirar de vocês e convencê-los do contrário, mas é verdade. O crente tem que ter poder, o crente tem que ter autoridade. Autoridade sobre quem? Sobre outra pessoa? Não. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E, queridos, quero te lembrar, eu e você temos autoridade contra o reino do mal. Eu e você temos autoridade, sim, contra os nossos inimigos ou no inimigo das nossas almas. Nós precisamos entender que o poder que Deus nos dá, nos garante a autoridade de dizer não ao pecado, dizer não ao inferno, dizer não ao diabo, dizer não às nossas próprias vontades. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não tem poder sobre mim e sobre você. Amém? O diabo não tem autoridade sobre você. Nós temos autoridade dada pelo Espírito Santo para vencer o mal. Agora, um outro significado, a gente falou que o primeiro significado de poder é a autoridade, um outro significado do poder é a autonomia. Como assim autonomia? Porque quando eu falo, você precisa fazer alguma coisa, você fala assim, posso. Você tem autonomia. Pastor, o senhor pode ir lá na sua casa pegar um suco de laranja para mim? Ele pode dizer se posso ou não, né? Mas ele tem autonomia? Não é? Então, poder está relacionado com autonomia. Poder está relacionado com o que eu quiser fazer, eu posso fazer. Deixa eu perguntar uma coisa para você, crente. O que você quiser fazer, você pode fazer? Sim ou não? Poder fazer, pode. O que a Bíblia fala? Você está demais hoje, Fábio. Você está demais. Vou falar para você igual eu falei para as crianças. Olha só, você fala muito bem. Então, agora deixa a chance para os outros, que você é muito inteligente. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas. O que significa isso? Eu posso todas as coisas. Eu posso. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são permitidas fazer. Mas nem todas as coisas me convêm.
Mas nem todas as coisas me edificam. Você vive por essa regra? Porque há muita gente que tem desejo de fazer o que quer. E a gente vive lá em casa falando assim para os meninos: olha só, eu queria muita coisa, mas nem tudo que eu quero, eu posso. Aliás, eu posso, mas não devo. Você pode tudo, mas não deve. A gente tem que saber que existe um limite. E esse limite é dado pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos sim, mas o seu poder precisa ser limitado pelo poder dele. O seu poder, que eu falando no sentido de ser habilitado ou de ser permitido, ele vai até onde vai o desejo de Deus. Eu posso matar uma pessoa? Posso. Mas eu vou pagar por isso. Então eu também tenho que lembrar que o que eu posso fazer me limita pelas consequências do que eu fizer. Você é responsável por tudo aquilo que você desejar, que você quiser, que você fizer. Deus fala, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. É a lei da semeadura. Você pode, no seu coração, desejar e querer e fazer muita coisa. Hoje eu não quero trabalhar, não. Todo dia eu acordo assim, com vontade danada de trabalhar. Você acorda assim também? Alguém acorda com muita vontade de trabalhar? Mas muito. Eu quero muito trabalhar. Para. Para. Eu acredito. É uma exceção, mas tudo bem. Você que vai para a faculdade ou que vai para a escola, você acorda com muita vontade de ir para a escola? Mas muita. Não vejo a hora de sair para trabalhar. Não vejo a hora de sair para ir para a escola. Que é merenda, né? Tudo bem, tá legal. Olha lá, ela fez assim. Queridos, só que nem tudo que eu posso, nem tudo que eu quero, eu consigo fazer. E essa é uma lei que nós vivemos no nosso dia a dia. E se nós deixarmos nos mover pelo príncipe desse século, pelas leis que regem o mundo, se nós nos permitirmos viver por essas leis, nós viveremos irresponsavelmente, mas nós sofreremos consequência de todas as nossas decisões. Não trabalha não para ver se você tem dinheiro no final do mês para pagar a sua conta. Não trabalha não para ver se no final do mês você tem dinheiro para comprar as coisas para os seus filhos. Filho, não estuda não. Não estuda não. Para ver se quando você chegar à nossa idade, tiver responsabilidade de cuidar da sua família, você vai ter condição de virar para o seu filho e falar assim, eu vou comprar o que você quer, ou o que você precisa. Nós vivemos a responsabilidade. Agora, crente, não ora não. Não ora não. Sabe por quê? Dá preguiça orar. Orar não dá preguiça? Dá preguiça. Dá preguiça orar. Vai dizer para mim que você acorda cheia de vontade de orar de manhã cedo. Vai dizer para mim que você acorda de madrugada cheio de vontade de orar. Dá preguiça. Mas não ora não para ver se a sua vida tem vitória. Tem a presença do Espírito Santo te confortando, te ajudando, te dando força. Não leia a Bíblia não. Não leia a Bíblia não. Para ver se você não vai continuar vivendo uma vida de mediocridade espiritual. Onde o Espírito Santo não fala ao seu coração. Onde você vive à parte. Onde você vive uma vida burocrática espiritualmente. Não ora não, porque você vai ver o que significa, nunca que você vai ver o que significa power up na sua vida, poder na sua vida. Mas além de autoridade e além de autonomia, poder significa capacidade. Na autonomia, o versículo que é Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E capacidade é o poder para fazer. Talvez você diga assim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso fazer isso.
O pastor Douglas chama você para fazer alguma coisa no trabalho dos jovens, e aí você fala assim, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. E o Davidson chama você para poder fazer alguma coisa, e você fala assim, não sou capaz, não posso. Não dá para chamar pastor Davidson, gente, não dá. É impossível, é impossível. Nós recebemos a capacidade, João capítulo 14, versículo 26 diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês de lembrarem o que eu disser. Então, nós temos, sim, pelo Espírito Santo de Deus, o poder que é a autoridade sobre o mal. O poder que é a autonomia de fazer o que nós quisermos, desde que sejamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos a capacidade, a habilidade dada pelo Espírito Santo para sermos instrumentos nas mãos dele. A gente falou, mais recebereis poder. Mas como? Como que eu recebo poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O que significa descer sobre vós o Espírito Santo de Deus? A gente está falando de um texto onde Lucas era médico, né? Como médico, um cara, ele tinha uma característica que todo médico tem, que é a característica da curiosidade. Todo médico é curioso. Todo médico deseja investigar. Todo médico deseja entender o que está acontecendo. Então, quando você vem com alguns sintomas, o que a gente, como médico, tem que fazer? A gente junta as peças, como num quebra-cabeça, daquilo que você está sentindo. Busca outras informações através de exames para investigar, até como um certo CSI, onde você investiga para chegar a um diagnóstico. Quer ver um médico feliz? Não é quando você fica curado, não. Nós somos ruins, né? É assim mesmo. O médico não fica feliz quando você fica curado. Ele fica até feliz. Mas ele fica mais feliz quando ele descobre o que você tem. Quer ver um médico feliz? É quando ele descobre o nome da sua doença. Mas sabe por quê? A gente, todo médico, por quê? A gente vive para descobrir o que você tem, a sua doença. Porque quando a gente sabe a doença que a pessoa tem, a gente sabe metade do problema. A outra metade é fácil, tratar é fácil. O problema é descobrir o que o cara tem. E aí, Lucas era assim. E na investigação de Lucas, conta a história, que Lucas foi apóstolo? Não, né? Lembram disso? Ninguém respondeu, meu Deus. Só o pastor. Não, deixa eu ajudar. Lucas não era apóstolo, tá certo? Lucas conviveu com Jesus? Lucas não conviveu com Jesus. Mas como é que ele sabia isso tudo? Lucas, obviamente, recebeu a inspiração do Espírito Santo, mas Lucas, ele pesquisou. Conta a história que Lucas foi entrevistar Maria. Foi na Turquia entrevistar Maria, para entender o que aconteceu lá na época de João Batista. E aí ele pôde, como um médico e como investigador, chegar a várias conclusões do que tinha acontecido. E aí, na verdade, Lucas traz esse relato lá atrás de tudo o que estava acontecendo com Jesus. E ele vai falar que Jesus estava ali nos últimos momentos da vida dele aqui na terra, quando ele fala que os apóstolos iriam receber poder. Quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quando isso aconteceu? Logo em seguida, pouquinho tempo depois, eles permaneceriam em Jerusalém e receberiam a descida do Espírito Santo no formato de línguas de fogo. Lembram disso? No Pentecostes. Aí alguém vira para ver assim, Carla, você está na Igreja Batista. Não pode falar do Espírito Santo, né, Felipe? Não pode falar do Espírito Santo. E aí tem todo um preconceito com a Igreja Batista, como se a gente não pudesse falar do Pentecostes. Como se a gente não pudesse falar, e esse preconceito não é de fora, não, é nosso. Nós precisamos falar do Espírito Santo. E a minha pergunta para você é, o que é ser batizado no Espírito Santo? Ai, meu Deus. Não vai entrar nesse mérito? Jura? É mesmo? Vou ajudar para não perguntar, para não ficar confuso. O batismo no Espírito Santo, a palavra batismo significa o quê? Imersão. E ser batizado no Espírito Santo nada mais é do que imergir no Espírito Santo. Eu e você precisamos mergulhar no Espírito Santo. Eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo.
Quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, você foi batizado no Espírito, você imergiu nele. E aí, nesse momento em que a gente fala, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, a gente está falando num momento muito simples na minha vida e na sua vida. Minha pergunta, o Espírito Santo de Deus já entrou na sua vida? Você pode afirmar com todas as letras que o Espírito Santo vive em você? E com toda a sinceridade no meu coração e nenhum constrangimento, levanta a sua mão se você tem certeza absoluta que o Espírito Santo vive em você. Amém. Amém. Pode baixar. Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Queridos, nós somos selados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um selo que define se você é ou não salvo. A presença do Espírito Santo dentro da sua vida te dá a certeza se você é salvo ou não. No momento em que você crê em Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo entra em você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O Espírito Santo mora dentro de nós. Mas que diferença isso faz na sua vida? Que diferença faz na sua vida essa afirmação que o Espírito Santo mora dentro de você? Que diferença isso faz? Muda alguma coisa? Você é uma pessoa diferente pelo fato de você saber que o Espírito Santo vive dentro, literalmente, de você? Querido, deveria mudar. Porque o Espírito Santo de Deus nada mais é do que o power-up das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é Ele quem dá a mim e a você o poder de viver de forma agradável a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele te sela com o selo da salvação. Então, se no seu coração você não tem certeza que tenha o Espírito Santo de Deus, saiba que pode ser que você tenha sim, mas que você tem abafado, afogado, entristecido. Não extingue, mas reduz o poder do Espírito Santo na sua vida por uma opção sua. Mas talvez possa ser que você nunca tenha tido uma experiência verdadeira com Jesus. E no seu coração você ainda não reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida. Se no seu coração você reconhece que Jesus é o seu Salvador, o Espírito Santo entrou em você. Queridos, isso não é uma coisa pequena. Isso não é algo bobo. Isso é muito importante. O Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e dentro de você. Então você não tem, e eu não tenho, justificativa para pecar. Você e eu não podemos dizer que sou fraco, mas o Espírito de Deus é forte. Então que Ele viva através de mim e através de você. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não tenho mais justificativa para pecar. Romanos capítulo 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Meu Deus! Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é sério demais.
João capítulo 16, versículo 7 diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você não é inocente. Você não pode dizer eu não sabia. O Espírito Santo de Deus nos convence, nos diz, nos informa, nos incomoda e diz: isso é pecado sim. E você não é inocente diante do pecado. Você sabe o que é pecado e o que não é pecado. O Espírito Santo te convence. O Espírito Santo também nos liberta da prisão do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós não somos escravos do pecado para ter que pecar. Algumas pessoas dizem assim: mas é impossível ficar sem pecar. Não é impossível. Por que não é impossível? Porque nós já somos libertos do pecado, porque o Espírito Santo de Deus vive em nós e Deus não peca. Jesus não peca. O Espírito Santo conduz as nossas ações e palavras. Quando vocês forem levados nas sinagogas e diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. O Espírito Santo intercede por nós. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Gente, isso tudo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que mora em mim e mora em você. Agora, Romanos 8. Eu queria que você colocasse, se você pudesse projetar, Romanos 8, capítulo 12. Romanos 8, capítulo 12. A partir do 12, 12 ao 17. Preste atenção nesse texto. Bota bastante atenção aqui. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Queridos, eu achei lindo esse vídeo, quando o pastor Douglas narra, dizendo que você, pai, é chamado pelo mesmo nome que o nosso Deus Pai. Você, pai, recebe a palavra, alguém te chama pelo mesmo nome que nós chamamos o nosso Deus. Mas, queridos, hoje, o mundo cristão vive uma crise. E essa crise é chamada crise da paternidade. Nós não vemos Deus como nosso Pai. Nós vemos Deus muitas vezes como um juiz. Nós vemos Deus muitas vezes como alguém distante. Alguém com quem a gente nem fala. Alguém com quem a gente talvez fale no domingo na hora do culto. Nós vemos Deus como alguém que está longe da gente no dia a dia. Muitas vezes nós vemos Deus como alguém que é um Deus mimado, que quer ser adorado, que quer ser louvado. Mas Deus é nosso Pai. Se você e eu não reconhecermos Deus como Pai, não tivermos por Deus o mesmo sentimento
de filho. Você e eu não usufruímos, não experimentamos do maior amor que o Pai tem por nós. Eu quero te desafiar, pai, a imaginar o seu sentimento pelo seu filho sendo proporcionalmente muito menor, mas imagina o amor de Deus por mim e por você, numa proporção imensa, imensa. Esse é o seu pai. Você, filho, o amor que você tem ao seu pai, Deixa eu te perguntar, você propositadamente faz as coisas para entristecer o seu pai? Qual é o filho que faz isso aqui? Qual é o filho aqui que fala assim, vou fazer isso porque quero que meu pai sofra? Mas quantas vezes a gente faz isso com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o Senhor da nossa vida, com o dono da nossa existência, com o nosso Pai? Esse Pai que nos ama, esse Pai que quer o melhor para a gente, esse Pai que veio ao mundo e deu sua vida no nosso lugar por amor. Qual pai não daria a sua vida pelo seu filho, se o seu filho não tivesse em perigo? Qual pai que conseguiria ver de forma tranquila um filho caminhando para um abismo, um filho se perdendo? Qual pai não daria a sua vida para salvar esse filho desse caminho? O Senhor Deus deu sua vida por cada um de nós. Mas nenhum pai aqui pode obrigar seu filho a te amar. Nenhum pai aqui pode obrigar seu filho a querer o seu bem. Deus também não. Deus poderia, mas não quer. Ele tem poder, mas Ele respeita a mim e a você. Qual é o seu desejo como filho de reconhecer esse pai? Eu estou terminando. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que o Espírito Santo de Deus faz em cada um de nós. A gente acabou de ler nas nossas 3 partes. Primeiro, mas recebereis poder. Segundo, esse poder vem com a entrada do Espírito Santo e com o seu batismo no Espírito Santo dentro de você. Quando o Espírito Santo entra em você. E a terceira parte desse versículo, um só versículo diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O resultado de o Espírito Santo agir na sua vida e na minha vida, o resultado de você se entregar para Jesus e Ele ter o domínio sobre a sua vida, é que você se torna testemunha, até sem querer. A sua vida é tão transformada, é tão mudada, que todas as pessoas enxergam em você uma pessoa diferente. Todas as pessoas enxergam em você, esse cara é um santo homem de Deus. Esse cara tem o Espírito Santo dentro dele. É Deus. Tudo que ele fala reflete Jesus. A maneira como ele se comporta mostra Jesus. Aquilo que ele diz, aquilo que ele faz, reflete Jesus. Eu e você somos assim. De novo. Você hoje pode dizer com todas as letras que todos os dias da sua vida, o Espírito Santo, através de você, te torna testemunha de Jesus? Seja sincero. Ou será que a gente esquece? Será que a gente não pensa? Será que a gente não interpreta que é o Espírito Santo do Deus Senhor, Criador, dono de todas as coisas, aquele que tem o maior poder de todo o universo, mora dentro de você? É Ele, querido. Não é ninguém mais, além do próprio Deus que mora dentro de mim e de você. Acredita nisso. Se você crê em Jesus como Salvador da sua vida, Ele já entrou na sua alma. Ele faz parte da sua existência. Todos os dias Ele acorda com você. Todos os dias Ele vai para o trabalho com você. Todos os dias Ele vai com você para a faculdade, para a escola. Todos os dias Ele está com você. Mas também todos os dias Ele vê quando você peca.
todos os dias ele se entristece com uma palavra que você fala. Todos os dias ele se entristece quando na sua mente vem pensamentos sujos, pensamentos ruins. Todos os dias esse Deus que habita no seu coração sofre quando os seus olhos se dirigem para aquilo que não deveriam olhar, quando os seus sentimentos se dirigem para aquilo que não deveriam sentir. É o Espírito Santo que mora dentro de você. Para terminar, eu queria fazer aqui uma analogia, uma comparação. E eu não conseguia deixar de pensar em como fazer essa comparação. Nós estamos aqui diante de um tema muito interessante, Power Up. E mais uma vez eu parabenizo a juventude pela escolha do tema. Em outras vezes que eu preguei, eu falei que a gente vai lembrando todos os temas de todos os anos, né? E cada um de nós vai lembrando desses temas, cada um de nós tem um preferido, né? Não tem como não ter. E aí a gente se depara com esse tema aqui, eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer uma analogia, uma comparação desse tema Power Up? E aí me veio ao coração fazer uma analogia, uma comparação com videogame. Grande maioria aqui já jogou videogame na vida. O que é o jogo do videogame? Queridos, o jogo do videogame é o jogo da nossa vida. Carla, a nossa vida é um jogo? Aqui é. Hoje vai ser. A nossa vida é um jogo. Quando você joga, você sabe o final do jogo, como é que ele vai ser? Você sabe se você vai ganhar? Eu vejo os meninos lá em casa, aquele negócio que o dedo parece, gente, que vai sair da mão. De tão rápido, que aquele negócio assim, igual aquele negócio ali que você vai no dedinho, assim, dedinho, rápido, rápido, rápido. Né? E aí, de vez em quando, um deles vai assim, ganhei. Beleza. Mas também, muitas vezes, droga, perdi, perdeu. A gente não sabe o jogo da nossa vida, como ele vai terminar. Mas a vida é um jogo. Você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte da sua vida. Assim como no jogo, você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte da sua vida. Só que o que caracteriza o jogo do videogame, que é muito interessante? O jogo do videogame, ele é caracterizado por fases. E me corrija se estou errado, todos os jogos são assim, mais ou menos. Você vai ganhando ou vencendo, ou pulando etapas, ou pulando obstáculos, você bate em alguém, você destrói alguma coisa, e você pula, e você sobe e tal, e de vez em quando você é morto. Você encontra o inimigo, aí aquilo mata você. Aí para onde você volta? Para o início da fase. E aí você volta de novo para o início da fase. E volta de novo para o início da fase. Até você conseguir pular de fase. E quando você pula de fase, a próxima fase é mais difícil do que a anterior. Não esqueçam, não se engane. A próxima fase vai ser mais difícil do que a fase que você estava. Assim é a vida. A nossa vida, ela é feita de fases. Quando você é criança, você tem a sua fase. Depois você vira junior, depois você vira adolescente. E cada vez vai ficando mais difícil. Queridos, que sonho de ver um adolescente tendo que pagar boleto. Não é não? Não é não? A hora que o adolescente pagar boleto, ele vai entender. Não é não? E aí depois vem jovem, depois vem a fase adulta. E cada fase da sua vida é mais difícil, mas você tem que passar por ela. E você tem que enfrentar essa fase. Só que, pasmem, tem gente que já é vida adulta e não saiu da fase da imaturidade espiritual. Tem gente que já é crente há anos, há séculos, e ainda continua na imaturidade espiritual, como se estivesse na primeira fase, como se estivesse no comecinho do jogo. Querido, quanto você tem amadurecido fase após fase da sua vida espiritual? Eu não estou falando da idade, eu estou falando de experiência com Cristo, eu estou falando de relacionamento pessoal com Ele. A cada fase da sua vida, você precisa amadurecer. E essas fases, elas acontecem para o seu
aperfeiçoamento. Lacerda falou aqui, na mensagem anterior, que mensagem fantástica. Quem é Deus? Deus é aquele que fez o jogo. Deus é aquele que construiu o jogo. E aí talvez você pense assim, então Deus quer que eu sofra? Deus é mau? Deus me permite ter sofrimento? Que Deus é esse que deixa eu ter tristeza na vida? Querido, todas as coisas contribuem para o nosso bem e para o nosso aperfeiçoamento. Porque Deus não está preocupado com a sua fase agora. Ele está preocupado com o fim do jogo. Ele está preocupado para onde você vai na sua eternidade. Porque pensem, esse jogo tem um fim. O tempo vai acabar. Esse jogo é por tempo. Esse tempo, o nosso tempo aqui na terra, vai acabar. E o que vai acontecer? E depois? E a última fase da sua vida, aonde você vai passar? O final da sua existência, aonde você estará? Deus é o desenvolvedor do jogo. É o desenvolvedor do jogo. E Ele cria obstáculos na nossa vida para provar-nos e para aprovar-nos. E as provas que nós passamos no dia a dia da nossa vida servem para a gente cada dia mais buscar a perfeição e buscar ser parecido com Ele. O power up. O que é power up no jogo? Sabe quando você pegou um monte de moedinha, um monte de poderzinho, um monte de coisas, e daqui a pouco você gosta desse negócio, né? O que é isso? O bichinho lá, o principal, ele cresce e ele fica poderoso. E aí quando ele fica poderoso, ele enfrenta o inimigo. Quando ele está poderoso, Super Mario, ele encara o inimigo. E ele encara e ele vence. Porque o poder do Espírito Santo nos dá esse poder. É o Espírito Santo de Deus que dentro de nós nos dá capacidade para enfrentarmos o mal. E nós não vamos ceder. É o Espírito Santo que nos dá a força, querido, para vencer a sua tentação, para vencer o seu pecado, para vencer a sua fragilidade, para vencer a minha imperfeição. E é o Espírito Santo de Deus. Mas no jogo, quando esse personagem está empoderado e ele cresce com power up, chega uma hora que ele perde poder. Chega uma hora que ele volta ao tamanho pequenininho. Chega uma hora que ele volta a ser fraco. Chega uma hora que ele volta a cair. E agora? Como está sendo você no jogo da sua vida? Porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você nos permite viver o tempo inteiro empoderados, o tempo inteiro cheios de força para combater o mal. Mas quantos de nós nos permitimos perdermos, reduzirmos a nossa convivência com Jesus? E a gente faz o tal do power down, onde eu diminuo, onde eu esmoreço, onde eu caio, onde eu me enfraqueço, onde eu não tenho força para resistir o mal. Queridos, a sua vida é uma vida de altos e baixos. A sua vida espiritual tem sido uma vida onde você de vez em quando ganha, mas muitas e muitas vezes você perde. Muitas e muitas vezes você apanha. Muitas e muitas vezes o pecado domina você. Muitas e muitas vezes o prazer do pecado te conduz. E você se torna escravo do pecado, achando que está livre, está preso. Porque você nada mais é do que um power down, um poder pequenininho. Alguém que não tem mais poder. O Espírito Santo não está dominando a sua vida. Para terminar nessa comparação, eu quero dizer que falta uma comparação aqui. Sabe qual é a comparação? A comparação que está faltando aqui é isso aqui. Isso aqui se chama controle. Deus não está ali no jogo. Deus está fora do jogo, Ele fez o jogo.
O Espírito Santo é esse poder que te dá vigor e força para combater o mal e viver todas as etapas da sua vida sempre vencendo, vencendo e vencendo. Mas quem conduz o jogo é quem tem o controle. Quem tem o controle da sua vida? Quem tem o controle? Quem te domina? Quem domina você? Quem te faz ir para um lado ou para o outro? Quem faz você buscar o poder? Porque o poder do Espírito Santo, querido, ele não entra e fica. Ele tem que ser crescido, ele tem que ser aumentado. E ele requer uma busca. E ele requer um desejo de buscar cada dia mais. Como está a sua vida de busca? Quem tem tido controle sobre a sua existência? Eu quero te desafiar. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Se você nessa manhã quiser dar o controle da sua vida para o Senhor Deus, Ele conhece, Ele fez o jogo, Ele te conhece. Se você quer no seu coração permitir que o Senhor Deus tenha domínio sobre a sua alma, sobre a sua existência, onde você reconheça que você e eu somos fracos, somos falhos, somos incapazes, mas Ele pode pegar o controle na mão dele e Ele te faz vencedor, e Ele faz você pular as etapas, Ele faz você ganhar, vencer, Ele faz você pular as fases, Ele vence o mal. Você quer nessa manhã, querido, dar o controle da sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, seja sincero, é você e Deus. Se nessa manhã você sabe que você está sendo fraco, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se nessa manhã você sente no seu coração o Espírito Santo tocar em você e dizer: Senhor, eu preciso, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha falha, eu reconheço como eu sou pequeno, eu reconheço que eu não consigo vencer o mal, mas me ajuda. Toma, meu Deus, o domínio da minha vida. Toma, Senhor, o controle da minha existência. Me ajuda a viver de acordo com a tua vontade. É essa sua oração nessa manhã, querido. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, amém, amém. Nós vamos orar agora. Eu queria que você fizesse uma oração dentro do seu coração, diante do Senhor. Esse é o momento de você reconhecer o seu pecado, reconhecer que a sua vida é nada sem Deus, reconhecer que você tem errado, reconhecer que você precisa de Jesus. Confesse seu pecado a Deus. Peça a Deus para que Ele te dê forças, que Ele te dê a ação do Espírito Santo na sua vida. Querido, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso dizer não ao pecado. Eu posso dizer não à minha vontade, ao meu desejo, porque eu sei que o meu Criador, o meu Senhor, o meu Salvador vive. Porque eu sei que o final do jogo está chegando. Porque eu sei que esse jogo tem tempo para acabar. E o final desse jogo, eu quero estar com a minha vida lá na eternidade. Eu quero viver com Cristo Jesus eternamente. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, por esse momento aqui. Eu te peço pela tua ação e te louvo pela tua ação e te agradeço pela tua ação do teu Espírito. Meu Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor, apesar de não sermos nada, apesar de não merecermos, apesar, Senhor Deus, de sermos fracos, falhos, o Senhor nos ama. O seu amor é tão maravilhoso, Pai, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui hoje. O teu cuidado de Pai te fez vir ao mundo, Pai, e morrer pelos nossos pecados e morrer no nosso lugar. O teu amor de Pai nos faz olhar para as nossas incapacidades e ter misericórdia de nós. O teu amor de Pai nos toma pelo teu colo e nos dá força para vencermos as tentações. Mas o seu amor de Pai também nos permite viver da maneira como nós queremos viver. O teu amor de Pai respeita as nossas vontades. O teu amor de Pai nos dá o livre-arbítrio para escolhermos. Ah, Deus, nós não sabemos escolher. Nos ajuda, Pai, a entregarmos o controle da nossa vida para Ti.
O Senhor sabe jogar, o Senhor sabe vencer. Só o Senhor nos dá capacidade para vivermos essa vida, enfrentando as dificuldades, enfrentando o mal, enfrentando a nós mesmos. E nos dá a condição, Pai, de passarmos, Senhor Deus, e vencermos todas as fases até chegarmos ao céu. Ó meu Deus, aperfeiçoa o nosso relacionamento com o Senhor. Nos capacita a entendermos a Tua vontade. Ó meu Deus, transborda em nós o Teu Espírito Santo. Que possamos viver, meu Deus, mergulhados no Teu Espírito. Que possamos todo o tempo, Pai, vivermos diante da Tua presença. Ó meu Deus, não deixa a gente ter uma vida de altos e baixos espirituais, mas nos ajuda, Senhor Deus, a termos uma vida todo o tempo ligados no Teu poder, submissos à Tua vontade. Ó meu Deus, muito obrigada, Pai, que no final dessa nossa existência aqui, possamos nos encontrar com o Senhor, e vamos nos encontrar com o Senhor, e lá, meu Deus, eternamente viveremos contigo. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor. Eu Te louvo e eu Te agradeço, e eu me submeto à Tua vontade. O controle da minha vida é Teu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Quer terminar, pastor? Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã, irmão? Eu fui muito abençoado. Queria agradecer a Deus, em primeiro lugar. Mais uma vez agradecer a doutora Carla, que sempre que está aqui é uma bênção. Sempre vem nos ensinar um pouco mais e de uma forma tão direta, né? Ela fala bonito, ela tem umas palavras bonitas, mas acaba, mesmo com toda a beleza das palavras, é uma coisa tão simples, né? Que vem ao nosso coração e a gente consegue compreender. Eu tenho certeza que você sai daqui hoje com uma palavra de Deus. Não desperdice a palavra que Deus liberou sobre sua vida nessa manhã. Eu falei para o pastor Davis da bênção apostólica, ele falou, não vai, que é dos jovens. Então, vou pedir a você ficar de pé. Nós vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos. Eu vou impetrar a bênção apostólica. E nessa manhã, antes que você saia por aquelas portas, eu queria desafiar você que tem o seu pai ainda, né? E por algum motivo ele não está aqui. Se você puder, vá até ele. Se não puder, manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo. Se tem alguém que precisa liberar perdão para o seu pai, faça isso hoje. Não deixe passar momentos como esse. A vida passa muito depressa. E existem situações que a gente desperdiça com tanta bobagem. Talvez você pense, pastor, mas a culpa não é minha. Não importa de quem é a culpa. Você é sal e luz. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Você tem a capacidade do Espírito Santo de promover cura, de promover mudança. Então, pega essa palavra no Dia dos Pais e seja uma bênção. E você que não tem o seu pai, abençoa a vida de alguém. Tem pais que não têm mais os seus filhos, ou que têm os seus filhos e que os filhos não ligam para ele. Seja você bênção na vida de alguém. Deixe o dia de hoje que o Espírito Santo te use como um instrumento para abençoar. Que esse Dia dos Pais seja uma poderosa ferramenta nas mãos dos filhos de Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui nessa manhã. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Deseja a ela um domingo abençoado. E logo mais, às 18 horas, estaremos nos reunindo mais uma vez para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos.